Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Como eu falei para vocês, vou começar hoje a fazer uma série do livro Eventos Finais. Esse livro aqui, eu acabei de fazer um vídeo de chamando vocês para assistir os meus vídeos, para vocês não perderem nenhum vídeo meu, que é muito interessante esse livro. Eu estou fazendo também uma série do Grande Conflito, e passando a lição da Escola Sabatina. Que vocês assistam os meus vídeos, compartilhem o meu vídeo para muitas pessoas e se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. Eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal ouvindo a voz de Deus. Agora vamos para o primeiro capítulo do livro Eventos Finais, a última crise da Terra. Preocupação com o futuro. O tempo atual desperta interesse em todos os segmentos. Governantes e políticos, cidadãos que ocupam posições de confiança e autoridade. Homens e mulheres de opinião de todas as classes sociais, todos estão atentos aos fatos que acontecem em nosso mundo. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem atenção. Essas pessoas estão observando a violência que ameaça todos os ambientes e reconhecem que algo de grande proporção está para acontecer, ou seja, o planeta se encontra à beira de uma imensa crise. As calamidades em terra e mar, as convulsões sociais e os rumores de guerras assombram. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior proporção. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se reforçando para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Tempos difíceis virão. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. O tempo de angústia qual nunca houve desde que houve na nação. Daniel 12:1. Está bem diante de nós e nos comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo está cada vez mais perverso. Em breve surgirá grande desordem entre as nações, desordem que não terminará até que Jesus venha. Estamos no começo do tempo de angústia, e diante de nós estão preocupações com as quais sequer sonhamos. Estamos no início da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Tempos tempestuosos nos aguardam, porém não pronunciemos nenhuma palavra de desânimo ou descrença. Aviso de Deus. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que virão. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos mandamentos divinos, escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1. Noé obedeceu e foi salvo, e Ló foi enviada a mensagem: saia imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Gênesis 19, verso 14. Ló se colocou sobre a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Da mesma forma, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e a destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. O que podemos esperar? Antes de sua crucificação, o Salvador explicou aos discípulos
que ele deveria ser morto e ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração dos discípulos. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em que centralizavam todas as esperanças devesse sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras de que necessitavam se lembrar fugiram-lhes da mente, e ao chegar o tempo da prova, estavam desprevenidos. A morte de Cristo destruiu as esperanças deles, tão completamente como se ele não os tivesse advertido. Nas profecias, o futuro se abre diante de nós, tão claramente como foi revelado aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia estão claramente apresentados. Porém, multidões não possuem maior compreensão dessas verdades importantes do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Profecias que exigem atenção. Vi então o terceiro anjo, Apocalipse 14, verso do 9 a 11. Disse meu anjo assistente: terrível é a obra dele, tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem ocupar a mente e a atenção por completo. Teremos que comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, a fim de tornar conhecidas as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas, devem saber o que acontecerá antes do fim da história terrestre. Isso diz a respeito a nosso bem-estar eterno. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sobre a direção de Deus para ser guiados por Ele compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos ao ver as nações se mobilizando para o combate final do grande conflito. A importância dos livros de Daniel e Apocalipse, a necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus, de maneira especial, os livros de Daniel e Apocalipse merecem nossa atenção como nunca antes. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Leamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele contém uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo do fim. O último escrito do Novo Testamento está cheio de verdades que todos nós devemos compreender. As predições do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com empenho pelo povo de Deus e também deve ser compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, mas nos previne com clareza, revelando o que haverá no futuro. As mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente do povo de Deus. Um assunto urgente. Há muitos que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos, e dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. Que os vigias ergam agora a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Porém, Deus estabeleceu um dia para o término da história deste mundo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente, mas muito mais deve ser dito a respeito desses assuntos extremamente importantes. Está perto o dia que será decidido para sempre o destino de todas as pessoas. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto diante do povo, o fato solene de que o dia do Senhor virá repentina, inesperadamente,
deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a todos, que ninguém pense que está isento do perigo de ser pego de surpresa. Não permita que a interpretação profética de pessoa alguma tire a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que esse grande acontecimento está bem próximo. Mantenha a perspectiva correta. Não somos agora capazes de descrever perfeitamente as cenas que ocorrerão em nosso mundo no futuro. Porém, uma coisa sabemos, que este é um tempo em que precisamos vigiar em oração, pois o grande dia do Senhor está bem próximo. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem o será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e anteciparão aflições com respeito à crise futura. Isso produzirá um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para essas aflições. Há um tempo de angústia que virá ao povo de Deus, mas não devemos manter isso constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas essa não é a verdade presente que deve ser levada às igrejas. Então, esse, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, foi o capítulo 1 do Eventos Finais, a última crise dessa terra. Haverá uma grande angústia nesta terra. Nós vamos passar por um tempo de angústia. E Deus nos salvará desse tempo. Cristo vai voltar a esta terra, buscar a igreja escolhida, um povo que obedece à lei de Deus e guarda os mandamentos de Deus. Como eu te disse, haverá uma sacudidura entre o trigo e o joio. Deus vai separar o trigo do joio. O joio são as pessoas maldosas, as pessoas que não se arrependeram, as pessoas que tiveram chance de se entregar a Deus, não entregaram. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com vocês. No meu próximo vídeo, do Eventos Finais, eu vou estar falando dos sinais de que Cristo voltará em breve. É o capítulo 2. Não perco nenhum vídeo meu dos eventos finais. E também não perco nenhum vídeo meu do grande conflito, da escola sabatina. Assistam os meus vídeos, compartilhem para maiores números de pessoas o conteúdo do meu canal. E se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Me ajudem aqui no YouTube, para o canal crescer, para mim trazer mais conteúdo para vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.